Muito obrigado, pastor Arilton, por essa mensagem tão especial. Olá, meus amigos, bom dia para você, um dia muito especial. Estamos começando uma nova semana e seja muito bem-vindo a estar com a gente ao longo de todos os dias, nesse horário tão especial. E esse momento da nossa programação, ele é muito importante porque é a hora de nós orarmos por você, orarmos uns pelos outros e intercedermos a Deus para recebermos as bênçãos dele tão necessárias. Aliás, você pode enviar para a gente os seus pedidos de oração através aqui das nossas redes sociais, para que a gente possa estar orando por você, colocando aqui diante de todos esses nossos telespectadores que nos acompanham e, sem dúvida, todos estamos desejosos de interceder por você a Deus. Eu me chamo Daniel, sou pastor da Igreja Adventista de Jardim Eldorado, é um dos distritos pastorais aqui da cidade de Palhoça. Tenho estado ali servindo ao Senhor junto com a nossa comunidade adventista, ali no bairro Jardim Eldorado, também Nova Esperança, o bairro São Sebastião, também a Colônia Santana, aqui do município de São José, e lá na comunidade de Angelina. É um prazer servir a Deus e poder estar com vocês nesses dias especiais. Ao longo de toda essa semana, nós vamos ter esse momento especial de oração. E algumas pessoas queridas mandaram aqui para nós os seus pedidos. A Janete dos Santos, ela primeiramente lembra de agradecer ao Senhor pelo dom maravilhoso da vida. E ela diz: quero pedir oração pelo meu primo Bernardo Santos, que se encontra enfermo e necessita do cuidado restaurador do Senhor Todo-Poderoso. Que Deus tenha misericórdia dele, restaure a sua saúde, que a graça divina venha como uma luz para iluminar a nossa vida. Amém. Amém, Janete. Lindas as suas palavras e como é especial você colocar esse familiar diante do Senhor para nós orarmos por ele e, acima de tudo, o Senhor que conhece a todos nós, que conhece a história de vocês, vai estar abençoando ali o Bernardo. Outras pessoas também manifestaram aqui o desejo de que nós intercedamos a Deus. A Keila Martins diz: bom dia a todos, eu peço oração pelo Sami. Ele está com tuberculose grave, com muito sangramento e depressão também. Ele é meu sobrinho. E, por favor, orem também pela minha filha Isabela, pois ela está com 15 anos, também sofre com problema de depressão e ansiedade. A Sueli Duarte também diz: bom dia, pastor Arilton, peço a oração por mim. Eu também estou com um nódulo no peito direito e clamo em nome de Jesus pelas suas bênçãos. A Olga Maria dos Santos diz: a minha filha Augusta está fazendo 63 anos. Eu peço pela saúde dela. Ela é adventista. Louvado seja Deus. Vocês perceberam que todas essas pessoas queridas nesta manhã pedem especialmente, entre outras bênçãos, o cuidado de Deus com relação à saúde dessas pessoas queridas. Meus amados, há um texto na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 59 e o verso 1, e é uma promessa muito especial que eu quero compartilhar com vocês. Vocês que trouxeram esses pedidos e vocês que estão nos acompanhando, porque o texto diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ah, que promessa preciosa, queridos! Que certeza maravilhosa a palavra de Deus nos traz de que o Senhor nosso Deus está atento. Enfrentamos lutas, como foi mencionado pelos nossos amigos aqui, muitas vezes grandes desafios, mas nas mãos poderosas do Senhor nós estamos seguros. E essa mão não está encolhida, essa mão está estendida para abençoar a todos aqueles que clamam ao Senhor. Essa mão poderosa do Senhor está estendida para você também, para a sua vida, para a sua família. E nesse momento, eu gostaria de orar ao Senhor e quero convidar você a orar comigo nesse momento, clamarmos ao Senhor por suas bênçãos maravilhosas, especialmente por essas pessoas queridas aqui que pediram pela saúde de pessoas que elas mencionaram aqui, pessoas que elas tanto amam. Me acompanha, feche seus olhos se for possível para você e vamos orar ao Senhor.
Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, pelo despertar desse dia, pela oportunidade tão especial de vivermos e desfrutarmos, ó Deus, das tuas bênçãos e da tua companhia. Poderoso Deus, olha com carinho e conforme a tua palavra nos trouxe essa mensagem nesta manhã, estende a tua mão poderosa para socorrer, para livrar, para conceder saúde a essas pessoas que mencionaram os seus pedidos aqui e tantos outros que nos acompanham nesse momento. Senhor, ao longo deste dia, em todas as nossas atividades, que tenhamos plena certeza de que não estamos sozinhos. O Senhor, o Rei do Universo, está ao nosso lado para cuidar de nós. Ó Senhor, abençoe cada pessoa que nos acompanha nesse momento. E assim o pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que bom retornarmos para esse momento muito especial do estudo da Bíblia. E esse é o momento onde nós paramos para pensar e meditar nas coisas eternas. Então, pare o que você está fazendo aí, se você tem condições. Agora concentra na Palavra de Deus, porque nós vamos estudar a Palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia, vai lá no seu quarto. Esse é o momento de nós pensarmos nas coisas eternas, pensarmos na eternidade. Hoje nós iniciamos uma nova série. Nós terminamos aí uma série muito especial sobre o propósito da nossa existência. Espero que você tenha entendido sobre o seu propósito, mas hoje nós vamos iniciar uma nova série. Hoje essa série vai estar falando sobre os 2 filhos perdidos. E ali está a parábola dos 2 filhos perdidos. A parábola que é muito conhecida, está lá em Lucas capítulo 15. Então já abra sua Bíblia e deixa aberta aí em Lucas capítulo 15, porque nós vamos pensar nessa parábola muito especial, talvez uma das mais conhecidas de todo o mundo, de todo mundo. Ela é uma das mais conhecidas e com certeza nós vamos tirar muitas lições importantes e especiais para mim e para você. São 4 segunda-feiras que nós vamos estar meditando em Lucas capítulo 15, na parábola dos 2 filhos perdidos. Mas hoje dia 13 de janeiro, hoje é comemorado, ou dentro da história, aconteceu a revolta de Niquê, ou a revolta de Niqué, como você pronuncia ou achar melhor, mas dia 13 de janeiro de 532, aconteceu lá no hipódromo de Constantinopla uma revolta. 2 cavalos estavam correndo e eles empataram e um deles tinha o nome de Niquê, que significa vitória. E eles empataram e quem tinha que decidir era o imperador. E o imperador decidiu que Niquê, o seu cavalo, que representava o imperador, ganhou. E eles ficaram revoltados com isso. Claro que não era só isso, era a cobrança de muitos impostos. E eles começaram uma revolta ali. Eles cercaram, mataram, o povo matou ali a guarda real e o imperador ficou cercado e ele estava decidindo fugir, mas a esposa dele não deixou. E a esposa disse assim, eu quero pegar aqui a anotação, olha o que a esposa disse. Ela diz assim, ainda mesmo que a fuga seja a única salvação, não fugirei, pois aqueles que usam a coroa não devem sobreviver à sua perda. Se quiseres fugir, César, foges. Tens dinheiro, teus navios estão prontos e o mar aberto. Eu, porém, ficarei. Que mulher de coragem, né? Que mulher de coragem. Ela não fugiu e isso deu coragem para o imperador para enfrentar essa revolta. Nesse dia, nós vamos lembrar sobre esses 2 filhos que de alguma forma fugiram do Senhor. Um fugiu para longe do Senhor e o outro fugiu para perto do Senhor. Estava ali perto, mas estava longe. Meio estranho, né? Mas nós vamos entender sobre essa parábola muito especial. Então eu quero que você abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e gostaria que você pegasse também a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15 e deixa a sua Bíblia aberta. Pega aí, para um pouquinho o que você está fazendo aí e vamos ler
Lucas capítulo 15. Mas antes, olha que interessante, enquanto você vai abrindo, Lucas capítulo 15 fala de 3 parábolas. A parábola, se você der uma olhadinha aí, é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Nós vamos concentrar na parábola do filho perdido e tirar algumas lições. Mas aqui está o evangelho dentro do evangelho. Então, assim, alguns chamam essa parábola do evangelho dentro do evangelho. Eu não sei qual que é a figura que você tem de Deus, qual é a imagem, o retrato que você tem de Deus na sua mente. Talvez um Deus severo que pune, um juiz severo, ou um juiz cósmico, né? Um policial cósmico que está pronto para ver os seus pecados. Qual que é a visão? Aqui está, dentro dessa parábola, o melhor retrato de Deus, mostrando um Deus pródigo, um Deus que não age da forma como nós pensamos. Ele age de forma totalmente diferente e aqui está uma visão clara de quem é Deus. Então, se concentra aí para a gente tirar algumas lições importantes. Mas antes, eu convido você para nós orarmos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Deus pródigo, o Deus que realizou algo extraordinário por mim e por você. E nessa parábola nós vamos ver esse Deus agindo em favor da humanidade, em favor de mim e de você. Tá? Então, deixa a sua Bíblia aberta aí, Lucas capítulo 15. Nós não vamos ler todo ele, mas vamos concentrar aí na parábola do filho perdido. Mas antes, gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse aí a sua fronte para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus neste momento. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nós agradecemos o privilégio de estarmos aqui nesta manhã para ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração mais uma vez. O Senhor tem tocado as nossas vidas todas as manhãs através da Tua palavra e pedimos, ó Pai, que mais uma vez a Tua palavra seja viva, eficaz e transformadora em nossas vidas. Nós vamos concentrar hoje estudando Lucas capítulo 15. Então nos dê a Tua sabedoria, nos dê o poder do alto para entendermos e compreendermos a Tua vontade. Te pedimos por Jesus. Amém e amém. Lucas capítulo 15, o verso 1, olha o verso 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com ele? Olha que interessante, aqui tem uma ênfase na ovelha, na moeda e no filho perdido. Então, na ovelha perdida era 100 por 1. 100 ovelhas, uma se perdeu. Na moeda perdida era 10 por 1. E no filho aqui, a parábola do filho perdido, era 2 por 1. Não importa a proporção, aqui é interessante porque aquele objeto que foi perdido, ele passa agora a ter a atenção do proprietário. Então, não importa se um perdeu, se era a proporção 10 por 1, 100 por 1 ou 2 por 1, não importa. O importante é que aquele que se perdeu recebeu a atenção do proprietário. E aqui é interessante, na estrutura da parábola, elas têm uma estrutura comum. Elas enfatizam a tragédia da perda, mostram ali a tragédia de perder algo, a moeda, a ovelha e o filho, e a diligência da busca, o proprietário buscando aquilo que foi perdido. E também o regozijo na recuperação, ou seja, a alegria quando foi recuperado. Então aqui está, a parábola nos chama a atenção, aquele que fica longe de Deus e aquela busca, aquele que busca a aceitação de Deus, esse contraste, ficar longe e buscar a aceitação de Deus. Mas eu destaco aqui que 2 grupos de pessoas estavam ali para ouvir Jesus. O primeiro público era os publicanos e pecadores, e o segundo eram os fariseus e mestres da lei.
Esses dois grupos estavam ali e eles começaram a questionar, aproximavam-se e disseram: este recebe pecadores e até mesmo come com eles. Então o questionamento deles era: poxa, como que o Senhor Jesus poderia comer com os pecadores? Ah, queridos, aqui a gente já tem uma lição muito especial, porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ao contrário, parece que ele estava mais próximo daqueles que eram mais pecadores. Aqueles que eram mais pecadores, parecia que Jesus estava mais próximo. Você não vê ele constantemente próximo de fariseus, mestres da lei. Você vê bem próximo daqueles que eram mais pecadores. Por isso, talvez o questionamento: como Jesus ousa estender a mão para os pecadores assim? E aí entra a graça de Cristo. A graça é demonstrada através dessa parábola, mostrando a graça do proprietário que vai em busca da ovelha perdida, que vai em busca da moeda perdida. Aí está a graça. Não importa qual seja o seu pecado, o Senhor está pronto para te encontrar. Eu não sei se eu estou falando nesta manhã para alguém que se acha perdido, longe de Deus, longe dos caminhos de Deus. Ah, o Senhor estende a sua graça, a sua mão, Ele te busca, Ele está procurando a ovelha perdida, Ele está procurando a dracma perdida, Ele está procurando o filho perdido. Será que você vai deixar Ele te encontrar? Se eu estou falando para alguém que está perdido, saiba que a graça de Deus é estendida a todos. Não importa o seu pecado, não importa o meu pecado, Ele está pronto como um pai para nos receber, para receber a mim e a você. Mas para quem é dirigida esta parábola? Veja, não é para os pecadores obstinados e teimosos, mas para pessoas religiosas que fazem de tudo para obedecer à Bíblia. A história revela a teimosia autodestrutiva do irmão mais novo, mas também condena veementemente o estilo de vida do irmão mais velho. Então perceba, essa parábola não é para aqueles que estão afastados do Senhor, aqueles obstinados, não, aqueles religiosos que estão ali para fazer a vontade de Deus. Eles estão ali prontos para fazer a vontade de Deus. E aí eles estavam olhando assim: poxa, nós somos religiosos, nós somos mestres da lei. Como pode Jesus comer com esses pecadores? Estavam questionando a graça do Senhor, que deveria ser estendida a eles. Estavam dizendo assim: não, a graça só nós merecemos. Só nós é que merecemos. Nós somos mestres da lei, nós andamos de acordo com a vontade de Deus. Será que eu estou falando para alguém que talvez tenha esse tipo de pensamento? Quando vê alguém que talvez viveu uma vida em pecado, um bandido, um pecador obstinado, quando ele se converte, você olha para ele e fala: poxa, será mesmo que se converteu? Será mesmo que mudou? Será mesmo? Duvida da graça do Senhor estendida a eles. E aí, ali, na época de Jesus, eles estavam questionando isso. Será que Jesus não estava percebendo que eram pecadores? E aí, aqui nós temos dois tipos de pessoas. Como o irmão mais novo, que vive em pecado, declarado, e o religioso irmão mais velho, que estão longe de Deus. O ponto central é que as pessoas religiosas se sentiram ofendidas por Jesus por comer com pecadores. Você se sente ofendido por pessoas pecadoras irem lá na sua igreja? Aliás, me parece que hoje a igreja, de uma forma geral, tem chamado pessoas não tão pecadoras assim. Você já viu prostitutas aí na sua igreja? Você já viu adúlteros aí na sua igreja? Você já viu aqueles mais vil pecadores na sua igreja? Talvez se eles não estão aí, é talvez porque existam muitos irmãos mais velhos questionando isso. Veja, se você for aí na parábola, vai aí na parábola. Olha que interessante, parábola do capítulo 15, vamos ver o verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai:
quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para a região distante. Então ele era um rebelde obstinado. Ele se rebelou ali e saiu para longe do pai. E aí você conhece a história, porque ele retornou, caiu em si, e ele retornou, perdeu tudo que tinha, e ele retornou para os braços do pai. E o que aconteceu? E aí se você for ver o verso 20, diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso. A alegria daquele que voltou para os braços do pai. Só que enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Queridos, o irmão não deveria comemorar? Não deveria vibrar com isso? Poxa, o irmão voltou, a casa vai estar em festa, a casa vai estar em alegria. Mas não. Estava dentro da casa do pai, mas estava longe da casa do pai. E ele diz assim: olha, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta a casa esse teu filho, esse que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Perceba, ele se acha um escravo. Fala: eu sou um escravo aqui. Então, ele não era um filho, ele era um escravo. Então, ele estava distante do pai. Agora, perceba algo. Como que ele sabia que o irmão gastou seu dinheiro com prostitutas? Como? Se ele não tinha visto, ele chegou à casa, ele viu a festa, ele não entrou para conversar com o seu irmão. Por quê? Ele não tinha conversado com o irmão. Talvez seja porque se ele tivesse a oportunidade, ele faria isso. Ele faria isso. Então, ele estava dentro da casa do pai, mas estava longe de Deus. O filho mais novo foi para longe de Deus, nessa rebelião obstinada. Mas existem muitos irmãos mais velhos que estão dentro da igreja, perto de Deus, perto do Pai, vivendo na casa do Pai, mas estão longe do Pai. Vivem como se fossem escravos. Olha, estou servindo aqui todo esse tempo, buscando uma recompensa, buscando o novilho gordo. Cuidado, queridos. Cuidado. Aqui está a parábola dos dois filhos perdidos. Aquele filho obstinado e aquele filho que estava dentro da casa do pai. Não é um filho apenas. E às vezes a gente fala do filho pródigo que foi e tal. Não, são os dois filhos que de alguma forma estão longe de Deus, estão longe do Pai. Mateus capítulo 21, o verso 31 diz assim: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus falando para os fariseus, para os mestres da lei, para os líderes religiosos. Os pecadores, publicanos e prostitutas estão entrando antes de vocês. Antes de vocês. Então Jesus estava ali. E os ensinamentos de Jesus atraíam pessoas não religiosas. Ou seja, eles eram ofendidos, essas pessoas religiosas, se ofendiam com os ensinamentos de Jesus. E atraíam pessoas não religiosas. Atraíam os publicanos, atraíam as prostitutas, os pecadores. Agora, pensa comigo aqui, que tipo de pessoas temos atraído? Olha aqui para mim. Que tipo de pessoas você tem atraído à sua volta? Ou à sua igreja? Que tipo de pessoas
temos atraído? Será que pessoas pecadoras? Talvez, como eu disse, tem muito irmão mais velho aí na sua igreja, à sua volta, e estão atraindo pessoas religiosas. Então, cuidado, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Se a pregação de nossas igrejas não tem o mesmo efeito sobre as pessoas que Jesus tinha, então provavelmente não estamos proclamando a mesma mensagem de Jesus. Se nossas igrejas não causam apelo algum a irmãos mais novos, provavelmente devem estar mais repletas de irmãos mais velhos. Então, precisamos ser uma bênção na vida das pessoas. Olha esse texto aqui, que está em Gênesis capítulo 12, o verso 1. A gente chama esse texto da grande comissão do Antigo Testamento. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o nome. E tu serás o quê? Uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Veja, a grande comissão que Deus concedeu a Abraão era para ele ser uma bênção, abençoar as pessoas. Não somente as pessoas religiosas, mas todas as pessoas. E principalmente as pessoas que estão longe da casa do Pai. Longe da casa do Pai. Então, é ser uma bênção. E a pergunta que eu levanto nesta manhã para mim e para você: você tem sido uma bênção na vida de outras pessoas? As pessoas que estão à sua volta têm percebido a bênção do Senhor que você é? É uma pergunta difícil de responder. Mas o chamado que Deus fez a mim e a você é para abençoarmos as pessoas. Para abençoarmos os filhos mais novos, que estão distante do Pai, mas para abençoar os filhos mais velhos também, que estão dentro da casa do Pai, mas longe do Pai. 1 Pedro capítulo 3, verso 9 diz: não pague mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados. E assim receberão a bênção por herança. Veja, queridos, se tu uma bênção, essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Para abençoar os filhos mais novos e para abençoar também os filhos que estão dentro da casa do Pai, mas estão longe do Pai. No capítulo 15, no verso 31, olha que interessante a reação do pai, com a atitude do filho mais velho. Ele diz assim: disse o pai, meu filho. Ele não chama de escravo, ele chama meu filho. Você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta é a alegria da bênção, de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então, a parábola mostra a alegria de abençoar e de resgatar alguém que estava perdido, ou algo que estava perdido. Então, Deus se alegra com aquele filho que estava distante e que retornou para os braços do Pai, tanto que ele sai ao encontro do filho, mas a alegria do pai também de alguma forma estar próximo daquele filho que está dentro da casa do pai. Tanto que o pai, ele sai na casa para receber o seu filho mais novo e também o seu filho mais velho. Essa é a atitude do pai, essa é a atitude de Deus, do Deus pródigo, que age mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, tanto do filho mais novo quanto do filho mais velho, ele sai em busca dos dois filhos. Essa parábola mostra o retrato de um Deus que vai em busca dos seus filhos e está pronto para demonstrar o seu amor, tanto para o filho mais novo quanto para o filho mais velho. Eu não sei se eu estou falando nesta manhã para um filho mais novo que se afastou dos caminhos do Senhor,
está distante da casa do Pai, quanto aqueles filhos mais velhos, que está dentro da casa do Pai, mas está longe de Deus. A mensagem de Deus nesta manhã para mim e para você que está longe, para você que está perto, é: o Pai está de braços abertos para te receber, para te abraçar. Ele não vê a hora de vibrar, de comemorar, de fazer uma festa com o retorno tanto do filho mais novo quanto do filho mais velho. Então, a resposta a essa parábola, a esses fariseus que perguntaram como que Jesus come com esses pecadores, é o amor, é a graça sendo estendida a todos. Que é você nesta manhã ser abraçado pelo Pai, ir para a casa do Pai, ir para a festa do Pai, ir para esse momento especial de alegria, tanto você, filho mais novo, quanto filho mais velho. Entre para dentro da casa do Pai e comemore com o Pai, porque a graça é estendida a mim e a você. Essa é a graça do Senhor, do Deus Pai que sai em busca dos filhos. Ele te ama e Ele morreu na cruz para te dar vida e vida eterna. A nossa única resposta é ir para a casa do Pai, porque Ele está pronto para te abraçar, pronto para te acolher, pronto para te restaurar como filho. Então, entrega a tua vida a esse Deus que está pronto para estender a sua graça sobre cada um de nós. Amém por isso. Deus seja louvado pela tua vida, pela tua decisão. Então, convido você para nós orarmos, agradecendo por essa graça especial desse Deus que nos abraça, que nos acolhe. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tua graça através dessa parábola do Evangelho, dentro do Evangelho. Nós percebemos a diligente busca do proprietário em busca daquilo que foi perdido, da ovelha, da moeda e do filho. Se por acaso tem alguém nesta manhã que se sente longe dos teus braços, que o Senhor o acolhe, que o Senhor o abrace, para que ele retorne para os teus braços. Mas se tem algum irmão mais velho que tem vivido uma vida de escravidão dentro da sua casa, dentro da casa do Pai, o Senhor abrace ele também, acolhe ele, para que ele sinta que ele é o teu filho, não um escravo, e faça as coisas, te sirva por amor. Então abençoe cada um de nós. Te pedimos essas bênçãos, por Jesus rogamos. Amém e amém. Que Deus abençoe, que você tenha um bom dia e lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.